Olá, amigos e professores que nos assistem. Esse que vos fala é o pastor Jason, coordenador geral da nossa escola bíblica na Assembleia de Deus, cidade de Blumenau. É um prazer estar contigo para mais uma das nossas pré-aulas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode assim estar fazendo aqui na AD Blue, certo? E aí você receberá semanalmente os nossos vídeos e as nossas pré-aulas. E também você poderá estar acessando, aqui embaixo na barrinha de descrição, você encontra o nosso endereço do site, www.eb-blumenau.com.br. Acessando o site você terá não apenas os vídeos, mas também as aulas em PDF e PowerPoint, para que assim você possa estar preparando uma aula com excelência para a sua classe. Lição de hoje, estaremos falando sobre a lição de número 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Estaremos, na verdade, trabalhando e de forma específica falando sobre a ordem levítica, sobre a ordem de Melquisedeque e fazendo alguns contrapontos relacionados à vinda de Jesus Cristo e à sua atuação, como ela se diferenciou em alguns momentos da ordem levítica e como a ordem de Melquisedeque fora, na verdade, um tipo do Cristo que viria. Apenas lembrando, Melquisedeque foi um tipo. O que é um tipo? Tipo, segundo algumas definições, é um símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda futuro. O tipo, na verdade, ele simboliza um acontecimento, uma pessoa do Novo Testamento, que ainda não veio, mas que ele já está ocorrendo no Antigo Testamento. Então nós temos, por exemplo, Jonas no ventre do grande peixe, sendo um tipo do Cristo que ficaria 3 dias na sua sepultura. E nós vamos realizando este paralelo, Moisés como libertador da nação de Israel, sendo um tipo do Cristo que viria e libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Então Melquisedeque ele serve como tipo, ou seja, ele vai apontar para o Cristo que haveria de vir. E nós então estaremos realizando estes paralelos no decorrer da nossa pré-aula. Quero enfatizar mais uma vez, a nossa aula completa está no site, há um PDF muito bacana para você, um PowerPoint, e você pode estar acessando e fazendo um uso excelente para a sua aula. Nós temos 3 objetivos e eu quero passar rapidamente. O primeiro objetivo é explicar o aspecto tipológico do Messias. Então vamos falar justamente sobre Melquisedeque, sobre Jesus Cristo, Melquisedeque sendo esta tipologia do Cristo que viria. O nosso segundo objetivo é destacar a natureza do sacerdócio de Cristo. E o terceiro objetivo é expor os atributos do sacerdócio de Cristo. No nosso PDF, dentro da introdução, eu sugeri que você faça na sua classe um quadro do capítulo 7 de Hebreus. E aí você vai dividi-los, eu dividi ali em 3 sessões, porque aí você consegue explicar melhor para os seus alunos o que nós estaremos estudando e em base no que estará sendo estudado dentro daquela lição. Pois bem, o nosso primeiro tópico, nós estaremos falando quanto ao aspecto de sua tipologia. E aí o primeiro subtópico vai ser um sacerdócio com realeza. Eu dividi aqui as 2 ordens, a ordem levítica, a ordem de Melquisedeque e posteriormente semelhança com Cristo. Primeiro, dentro da ordem levítica, nós vamos perceber que uma ou talvez a função principal
da ordem levítica ou da tribo de Levi estava de forma muito clara, atrelada à visão e às funções religiosas. Então nós vamos encontrar textos como Êxodo 28 e 9, 17 e 21, Êxodo 28 e 30, Levítico 8 e 8, Deus sempre direcionando os levitas para uma atuação na área religiosa, mas em momento algum sendo atrelada à área política, a ser governador da nação, rei da nação ou ocupar o próprio trono da nação. É muito comum nós, muitas vezes, ouvirmos pessoas declarando que Samuel exerceu os 3 ofícios, como sacerdote, como profeta e rei. Veja bem, Samuel exerceu 2 ofícios. Samuel fora um sacerdote e também um profeta, mas ele não exerceu a função de rei. Não exerceu a função de rei, porque até então ela não havia sido estabelecida. E iniciou-se justamente com Samuel, posteriormente ungindo a Saul. Então, dentro da ordem levítica, os sacerdotes poderiam apenas exercer funções ligadas à área religiosa. Eles eram líderes religiosos. Quando nós olhamos para a ordem de Melquisedeque, nós vamos perceber que existe uma mudança. Melquisedeque não fora apenas sacerdote ao receber os dízimos de Abraão, mas Melquisedeque também vai ser, e o texto vai nos declarar, rei de Salém. Então ele exercia aqui já 2 funções, tanto a de sacerdote como a função de rei ou de governador, exercendo funções políticas e religiosas. E aí nós podemos realmente pontuar Jesus Cristo e a semelhança, não é, da ordem de Melquisedeque com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não foi apenas um sacerdote e profeta, mas também é caracterizado como rei. Isaías 9, versículos 6 e 7, Miqueias 5, 13 e 4, vão pontuar Jesus Cristo, não apenas como o sacerdote, o sumo sacerdote, mas também vão pontuá-lo e declará-lo como rei, como aquele que veio para estabelecer o seu reinado, para governar. E aí nós vamos perceber que aqui já existe uma diferenciação de Cristo para a ordem levítica e a semelhança da ordem de Melquisedeque relacionada a Jesus Cristo. Dentro do nosso segundo subtópico, a prerrogativa é um sacerdócio firmado na justiça. E aí o que é importante nós frisarmos, Melquisedeque faz justamente o tipo do reinado de Cristo, que já fora profetizado por Isaías 32 e 1, Jeremias 23 e 5. O próprio nome Melquisedeque, a sua tradução e o seu sinônimo, significa rei de justiça, ou o meu rei é justo, declarando a justiça de Melquisedeque nas suas ações e no próprio reinado no qual ele era responsável. E aí, claro, Melquisedeque, como tipo ou apontando para o Cristo que viria, ele está justamente fazendo este apontamento de que o reinado de Cristo seria um reinado de justiça, marcado não pela injustiça, mas pela justiça de um justo rei que governaria. E para nós detalharmos o terceiro subtópico, nós estaremos falando sobre um sacerdócio com legitimidade divina. Pois bem, o que vamos pontuar? Da mesma forma, ordem levítica, a ordem de Melquisedeque e posteriormente a semelhança com Jesus Cristo. Primeiro, dentro da ordem levítica, é importante nós percebermos que uma das exigências para ser um sacerdote era que se fosse da tribo de Levi. Nós temos textos como Êxodo 28 e 1, Números 3, 6 e 7, apontando para esta realidade. Pois bem, a pergunta que nós poderíamos fazer na classe é esta:
como ter a convicção ou a certeza de que determinada pessoa fazia parte e era descendente da tribo de Levi. E aí nós temos as genealogias. As genealogias dentro do Antigo Testamento e Novo Testamento são comuns. E isto vinha justamente para mostrar de que linhagem aquela pessoa era. E se ele fazia parte de uma linhagem pura e não havia sido misturado ou casado e os seus familiares contraído casamento com pessoas que não eram de uma linhagem pura. Então veja bem, primeiro, para exercer o sacerdócio, precisava-se provar a sua genealogia dentro da ordem levítica. Agora, quando a gente olha para a ordem de Melquisedeque, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, em Gênesis, quando vai pontuar sobre Melquisedeque, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 7 e o versículo 3, falando sobre Melquisedeque, vai declarar que Melquisedeque não possuía genealogia, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Claro, esta expressão sem pai e sem mãe gerou uma série de interpretações. Por exemplo, Orígenes vai dizer que Melquisedeque era um anjo. Epifânio vai dizer que Melquisedeque era o Espírito Santo. Escritores rabinos vão declarar que Melquisedeque era Sem. Porém, nós precisamos entender que Melquisedeque era um homem, carne e osso. A interpretação talvez mais coerente é que não apareceu a linhagem de Melquisedeque porque muito provavelmente ele era da linhagem cananeia e desta forma eles não faziam a sua contagem genealógica. Mas o que nós podemos definir é que Melquisedeque era um homem de carne e osso, mas que por motivos não explicados a sua genealogia não vai aparecer. E aí, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber este grande detalhe. Lembrando, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Cristo não é semelhante a Melquisedeque, mas Melquisedeque é semelhante a Cristo, tá? Não é Cristo uma réplica de Melquisedeque, mas é o contrário. Se podemos assim falar, Melquisedeque é a réplica do Cristo. Inclusive no versículo 3 do capítulo 7 de Hebreus, o escritor vai dizer o seguinte: feito semelhante ao Filho de Deus, se referindo a Melquisedeque. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que Cristo não possui genealogia. E aí, claro, alguns podem declarar, mas professor, e os evangelhos, quando vão nos apontar para a genealogia de Cristo? Veja bem, isso vai se remontar à genealogia de José, a genealogia de José. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito em Maria. E aí isso precisa ficar muito claro. Jesus Cristo não teve pai ou mãe no quesito de que necessitou deles para ser gerado. Dentro do entendimento e, claro, da concepção do Novo Testamento, Jesus Cristo precisou de uma mãe para vir à Terra, precisou de uma mãe para encarnar-se, para virar carne e osso, sangue, mas precisamos entender que ele já existia, que todas as coisas só foram feitas por intermédio dele, e todas as coisas subsistem nele e por ele. Então nós precisamos deixar muito claro essas questões. Mas Jesus Cristo, os seus dias não podem ser contados porque ele sempre existiu. Ok? Fechamos assim o nosso primeiro tópico e aí nós avançamos para o segundo tópico. Segundo tópico, quanto ao aspecto de sua natureza. E aqui apenas algumas questões para a gente pontuar. Dentro do primeiro subtópico, um sacerdócio perfeito. Comparado, o sacerdócio de Cristo, comparado ao sacerdócio do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o sacerdócio de Cristo é perfeito e superior em tudo. Como tanto, nós vamos, ao olhar para o Antigo Testamento, perceber que a lei e que todos os rituais veterotestamentários não foram capazes de conduzir o homem à perfeição. Nós vamos perceber a lei revelando a fraqueza do homem,
revelando a impossibilidade de obedecê-la, mas não há hipótese alguma da lei oferecendo possibilidade de mudança ou de um caminhar em perfeição para o homem. Não, ela simplesmente apontava para a nossa incapacidade de obediência e de perfeição. Agora, com o estabelecimento da nova ordem através de Cristo Jesus, nós vamos perceber que Jesus Cristo nos proporciona esta oportunidade. Ele não nos apresenta apenas as nossas falhas e defeitos, mas o seu sangue nos purifica de todo pecado e pelo auxílio do seu Espírito nós podemos diariamente viver uma vida de santificação, certo? De mudança interna. E isso só foi possível mediante o sacerdócio perfeito de Cristo. Aí, estes dois outros subtópicos, você pode trabalhar com eles de forma, com eles juntos, você pode acoplá-los. Tanto o sacerdócio imutável como o sacerdócio eterno. Por quê? E aí você pode, professor, até fazer uma diferenciação no seu quadro, dentro da classe, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. E aí coloque essas duas palavras, imutável e eterno, no sacerdócio de Cristo, coloque essas duas palavras no sacerdócio levítico e pergunte para a sua classe, o sacerdócio levítico foi imutável e foi eterno? Primeiro, se fosse eterno, logo o sacerdócio de Cristo não teria sido implantado. Se fosse imutável, da mesma forma, o sacerdócio de Cristo não seria implantado. O sacerdócio do Antigo Testamento, da ordem levítica, ele foi mutável e era sujeito a mudanças e sujeito ao tempo diariamente. Quando um sumo sacerdote morria, era necessário que outro o substituísse. Leis internas em determinados momentos eram alteradas. Então, o sacerdócio veterotestamentário, ele não foi em momento algum imutável ou eterno. Mas Jesus Cristo vem e estabelece um sacerdócio imutável, que não pode sofrer mudanças ou alterações em momento algum, e eterno, onde jamais ele morrerá e terá a necessidade de que outro se levante como sumo sacerdote no seu lugar. Não. Por quê? Porque ele é um sacerdócio eterno. Olha só isso. O sacerdócio de Cristo é imutável, pois mesmo que Cristo morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, fazendo-se assim sacerdote eterno, que jamais terá fim. Hebreus 7:17. Aí você pode estar realizando então esta diferenciação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo Jesus. Fechamos o nosso segundo tópico e agora vamos transcorrer no nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, nós vamos falar sobre os aspectos dos atributos do sacerdócio de Cristo. Eu sugiro, e você vai perceber aqui nas imagens, que eu fiz uma junção, sacerdócio santo, inculpável e imaculado. Por quê? Porque nós vamos perceber, e aí voltamos novamente às comparações. Se olharmos para o sacerdócio veterotestamentário, do Antigo Testamento, nós vamos perceber que estes atributos, eles não eram intrínsecos nos sacerdotes. Os sacerdotes poderiam e deveriam ser puros ou perfeitos externamente, sem defeito algum, mas todos eles possuíam a herança adâmica. Todos eles possuíam a sua natureza pecaminosa, todos eles transgrediram leis. Todos eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmo para que seus pecados fossem perdoados. Então nós não temos no Antigo Testamento um sacerdócio santo, um sacerdócio inculpável ou um sacerdócio imaculado. Não. Nós temos sacerdotes falhos,
com a natureza pecaminosa, que ofereciam um sacrifício a Deus pelos seus pecados, por si mesmo e também pelo povo. Agora, quando nós olhamos para o sacerdócio de Cristo sendo estabelecido no Novo Testamento, nós vamos perceber a grande diferença. É justamente por isso que o sacerdócio de Cristo é superior em tudo ao sacerdócio levítico. Olha só o texto de Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O escritor aos Hebreus é muito claro ao realizar esta indagação afirmativa. Se o sacerdócio veterotestamentário era perfeito, por que a necessidade de que outro sacerdócio fosse levantado? E que não fosse da tribo de Levi e que não fosse da descendência de Arão? Justamente por isso, porque o sacerdócio de Cristo vem como um sacerdócio perfeito. E aí eu pontuo, para nós finalizarmos esse tópico, 3 sugestões que você pode trabalhar na sua classe. Primeiro, o sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio sem pecado. Primeiro detalhe, Jesus não possuía a natureza pecaminosa, a natureza adâmica não residia em Jesus Cristo. Mateus 1, 18 e 20 vai nos apontar para Cristo sendo gerado em Maria pelo Espírito, certo? E aí, claro, aqui a gente pode entrar dentro da concepção miraculosa de Jesus Cristo. Mas não só isso, ele não foi alguém que não possuía natureza pecaminosa, mas também foi o homem que em tudo foi tentado, porém sem pecado. 1 Pedro 2 e 22, Hebreus 7, 26 e 27. Outro detalhe sobre o sacerdócio de Cristo, no âmbito da ética e da moral, nós vamos perceber que em tudo Jesus Cristo foi perfeito, sem uma única mancha. Textos como Marcos 3 e 2 e outros dos evangelhos vão demonstrar as lideranças religiosas da época procurando erros e falhas para culparem Jesus, mas em um momento algum conseguem alcançar ou encontrar. Por quê? Porque Jesus Cristo era inculpável. E dentro da visão do Imaculado, Jesus Cristo foi aquele que ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. Ele não precisou de um sacrifício externo para oferecer a Deus pelo povo, mas ele foi o próprio sacrifício, porque ele era perfeito. Então ofereceu-se a si mesmo em favor da humanidade. O sacrifício ou o Cristo perfeito, o justo, agora imputa em nós a sua justiça e se torna injustiça por nós. Aquele que era sem pecado, agora implanta em nós, ou acaba colocando em nós a sua natureza e se faz pecado por nós. Hebreus 7, 27, Gálatas 1, 13 e 4. Então enfatize isso dentro da sua classe, que Jesus Cristo é superior à ordem levítica, à ordem de Arão, em todos os detalhes e aspectos, porque o seu sacerdócio foi um sacerdócio perfeito. E aí eu finalizo a conclusão com o texto de Hebreus 7, 17 ao 19. Querido professor, esse texto é lindo e eu te convido a você fazer essa leitura lá na sua classe, destacando a veracidade do sacerdócio de Cristo como um sacerdócio superior, como alguém que se ofereceu por nós, hoje está à destra de Deus, é o nosso sumo sacerdote e é aquele que intercede por nós diante do Pai. Eu espero que esta pré-aula com estas dicas sirvam para que você possa estar preparando a sua aula com excelência. Se você desejar o conteúdo completo com referências bibliográficas, então você pode fazer o download ou do PowerPoint lá no nosso site. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima aula.